Castelo forte é nosso Deus. Meus irmãos, meus amigos, se nos fosse perguntado, se nos fosse indagado, o que é o amor? Qual seria a resposta que nós daríamos? O que será que nós falaríamos a quem porventura nos fizesse essa pergunta, a quem porventura nos fizesse esta indagação? Esta é, ou seja, a palavra amor, uma das muitas palavras que hoje, infelizmente, tem o seu sentido deturpado, adulterado e esvaziado, tornando-se, até de certa forma, uma dificuldade de nós podermos dar uma definição mais clara do que seja, do que significa essa palavra, essa expressão amor. Há muitos conceitos, meus irmãos e amigos, sobre o que é o amor. Para alguns, o amor é uma mera emoção. É sentir o coração bater mais forte, é sentir as mãos suarem e assim sucessivamente. Principalmente quando você começa um relacionamento de namoro, esses sentimentos, esses sintomas, eles são comuns, eles são normais, vamos assim dizer. Para outros, o amor é um mero romantismo. Ou seja, é você declarar ou declamar poesias, é você cortejar a pessoa amada e assim sucessivamente. Mas não só isso. Há ainda aqueles que dizem que o amor é uma atração, que o amor é uma atração física. Ou seja, é você possuir um desejo inflamado em relação a uma outra pessoa. Isso, na mente de alguns, significa amor. Mas não só isso. Outros defendem que o amor é você praticar obras de ação social, é você praticar obras de caridade. Na verdade, em algumas versões, a palavra amor que nós temos aí, em 1 Coríntios capítulo 13, é traduzido justamente por essa palavra, ou seja, pela palavra caridade. Então, são várias compreensões, são várias definições que nós podemos ver na mente das pessoas em relação ao que significa, em relação ao que seja o amor. Esse texto que nós lemos, meus irmãos, meus amigos, ele vem em nosso auxílio para nos dar uma visão, para nos dar uma definição mais clara, mais correta, mais bíblica do que seja de fato o amor. Aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo, ele está tratando do amor no seu sentido mais excelente. O apóstolo Paulo, ele está tratando do amor no seu sentido mais sublime. Aqui, na visão do apóstolo Paulo, o amor não é aquilo que une pessoas amigas, não somente isso. E também, na visão do apóstolo Paulo, o amor aqui, conforme ele coloca, não diz respeito a uma mera atração física, não. Mas o amor, conforme é colocado, sobretudo pela utilização em si da palavra amor, que Paulo a usa aqui, ela tem justamente esse sentido mais excelente, ela tem justamente esse sentido mais sublime. Aqui o amor é algo genuíno, aqui o amor é algo puro, aqui o amor é algo sacrificial. É o amor que provém, meus irmãos, meus amigos, da natureza de quem ama, e não de qualquer mérito daquele ou daquilo que é amado. Não. Esse amor que o apóstolo Paulo trata aqui é o amor que encontra a sua origem, é o amor que encontra a sua manifestação na própria pessoa de Deus, na própria pessoa do Senhor. Em outras palavras, o amor que o apóstolo Paulo descreve aqui foi o amor que fez com que Cristo se entregasse, ou seja, desse a sua vida em favor do seu povo, em favor da sua igreja. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, que Paulo trata desse assunto do amor aqui no capítulo 13 de Coríntios, não de maneira aleatória, não. O apóstolo Paulo não está tratando deste tema por acaso, não, em hipótese alguma. Ele acabara, conforme nós vemos no capítulo número 12 da primeira carta aos Coríntios, ele acabara de falar sobre o uso dos dons espirituais na igreja, mostrando como esses dons espirituais se relacionam dentro do corpo de Cristo,
Você vai ver isso quando você lê o capítulo 12 de 1 aos Coríntios. E aqui, na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo seguirá o seu ensino em relação aos dons espirituais, mostrando qual seria o principal desses dons, mostrando como esses dons deveriam ser buscados, mostrando como esses dons deveriam ser utilizados na igreja. Você vai encontrar isso lá no capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Mas aqui no capítulo 13, o apóstolo Paulo ele quer mostrar, o apóstolo Paulo ele quer nos ensinar que todos esses dons espirituais, que ele tratou no capítulo 12, que ele vai tratar no capítulo 14, eles são inúteis se não forem ou se forem desfrutados sem o amor. Então, a ênfase do apóstolo Paulo é justamente isso. Ele está dando prosseguimento acerca do seu ensino no que diz respeito aos dons. Repito, capítulo 12, capítulo 14. Mas aqui no capítulo 13, ele está mostrando que todos esses dons, eles devem ser exercidos, mas devem ser exercidos através do amor, dada a importância, dada a relevância do mesmo. E aí, meus irmãos, meus amigos, quando nós lemos esse capítulo 13 de Paulo aos Coríntios, nós podemos observar que esse capítulo ele pode ser subdividido em 3 partes. Do versículo 1 até o versículo 3, o apóstolo Paulo vai falar sobre a superioridade do amor. Dos versículos 4 até o versículo 7, o apóstolo Paulo vai mostrar a essência do amor. O que é o amor, essencialmente falando? E aí, dos versículos 8 até o versículo 13, o apóstolo Paulo vai falar acerca da perenidade do amor. Então são 3 divisões nesse capítulo que nos auxilia a poder entender e perceber a importância desse assunto dentro desse trecho. Repetindo, versículos de 1 até o versículo 3, a superioridade do amor. Versículos 4 até o versículo 7, a essência do amor. Versículos 8 até o versículo 13, a perenidade do amor. E se Deus assim permitir, se Deus assim quiser, a gente vai tentar seguir esse roteiro nas próximas meditações que nós tivermos na sequência dos domingos, se Deus assim nos permitir. Mas hoje, meus irmãos, hoje, meus amigos, nós iremos nos ater à primeira parte desse capítulo. Ou seja, nós iremos nos ater aos versículos 1, 2 e 3. E o tema da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: a superioridade do amor. A superioridade do amor. Então, basicamente, a gente vai dividir a nossa mensagem, basicamente a gente vai dividir a nossa meditação em 2 pontos, para defender justamente a superioridade do amor, conforme o ensino do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, o apóstolo Paulo, ele vai nos mostrar que o amor, ele é superior aos excelentes privilégios que nós desfrutamos. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo, ele vai mostrar que o amor, ele é superior aos excelentes privilégios que nós desfrutamos. Veja comigo, mais uma vez, versículos 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 1 e 2. Veja o que nos diz aqui o texto sagrado. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Aqui nesse trecho, versículo 1, versículo 2, Paulo, meus irmãos, meus amigos, ele faz referência, ou seja, ele destaca alguns dos dons que nós chamamos de dons espirituais. Esses dons, meus irmãos, meus amigos, nada mais são do que alguns privilégios que Deus concede, do que alguns privilégios que Deus dá, ou no caso deu à sua igreja, dentro daquele contexto no qual o apóstolo Paulo escreve essa carta aos Coríntios. Esses privilégios que nós temos aqui, versículo 1, versículo 2, ou esses dons,
são coisas excelentes, é algo excelente. Por quê? Porque são dádivas, são presentes, são bênçãos e bênçãos do Senhor. Esses dons aos quais o apóstolo Paulo faz referência aqui, eles serviam para a edificação dos crentes. Esses dons aos quais Paulo faz referência aqui, eles serviam também para a salvação dos perdidos. Contudo, conforme nós vemos aqui, através da argumentação do apóstolo Paulo, sem que esses dons, apesar de serem dádivas, apesar de serem coisas excelentes dadas por Deus, que servia sim para a edificação, que servia sim para a salvação, contudo, sem que esses dons fossem exercidos pelo amor, esses dons, eles perderiam completamente o seu valor. Então, basicamente, essa é a ideia central que o apóstolo Paulo quer mostrar através desses versos. Ele destaca os dons espirituais? Sim. Destaca essas coisas excelentes que Deus doa à sua igreja? Com toda certeza. Mas, na sua argumentação, ele mostra que esses dons, sem que fossem praticados, sem que fossem exercidos pelo amor, eles perderiam por completo o seu valor, eles perderiam por completo a sua importância. Daí a superioridade do amor. É por isso, meus irmãos, é justamente por isso, meus amigos, que no final do capítulo 12 do apóstolo Paulo, da sua carta, melhor dizendo, aos Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz, finalzinho do capítulo 12, no versículo 31, na parte A: procurai com zelo os melhores dons. Procurai com zelo os melhores dons. Ou seja, depois de mostrar que os dons espirituais têm uma mesma origem, ou seja, vêm de Deus, depois de mostrar que esses dons, eles deveriam ser utilizados na unidade da igreja, sem que um dom recebesse mais importância do que o outro, ou seja, o apóstolo Paulo estava se preparando para mostrar, conforme ele vai fazer, a importância do dom de profecia, através do qual a palavra de Deus era pregada. Paulo ele vai fazer o quê? Ele vai destacar a excelência do amor. Ele vai mostrar a importância do amor no exercício dos dons. É por isso que na segunda parte do versículo 31, o apóstolo Paulo diz: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Que caminho sobremodo excelente era esse que Paulo ia mostrar? O amor. E aí ele começa no capítulo 13, fazendo toda essa abordagem que nós estamos considerando. E aí, de maneira mais específica, entre os versículos 1 e também o versículo número 2, o apóstolo Paulo vai mostrar 4. O apóstolo Paulo vai mostrar 4 dons, 4 excelentes privilégios que Deus dá ao seu povo, 4 excelentes bênçãos que Deus dá ao seu povo, naquele contexto de Corinto. O dom de línguas, em primeiro lugar, o dom de profecia, em segundo lugar, o dom de conhecimento, em terceiro lugar, o dom da fé, em quarto lugar. Contudo, todavia, todos esses dons, se exercidos sem amor, eles perderiam com completo o seu valor. Então, vamos ver cada um deles de maneira detalhada. Vamos nos aprofundar aqui no texto sagrado. Vamos mergulhar algumas verdades que Deus nos ensina aqui através da sua palavra. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, o amor, ele é superior aos excelentes privilégios que nós temos, ou que Deus nos dá, melhor dizendo, porque o dom de línguas, conforme Paulo vai falar aqui, sem amor ele incomodaria. O dom de línguas, sem amor, ele incomodaria. Vejamos o versículo número 1, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 1. Paulo diz: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. A partir daqui, meus irmãos, meus amigos, o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai fazer uso de uma linguagem exagerada, vamos assim dizer. Aquilo que na língua portuguesa nós chamamos de hipérbole, ou seja, ele vai usar de exagero na sua argumentação, mostrando que, mesmo se tal pessoa tivesse tal dom, conforme ele vai começar a trabalhar aqui,
sem que fosse exercido pelo amor, não teria nenhum valor, não teria nenhuma importância. É por isso que ele inicia dizendo, ainda que eu. Então, ele vai usar uma linguagem exagerada para poder mostrar a sua argumentação, enfatizando justamente isso. Se todos esses dons pudessem ser exercidos nessa possibilidade, sem amor, de nada adiantaria. Sem amor, ele perderia por completo o seu valor. E o primeiro dom que o apóstolo Paulo destaca, conforme nós falamos, é o dom de línguas, conforme nós temos aqui. É por isso que ele diz, língua dos homens e dos anjos. Línguas dos homens e dos anjos. A primeira expressão, língua dos homens, que nós temos aqui, se refere, meus irmãos, meus amigos, à capacidade que alguém poderia ter de falar todos os idiomas, de falar todas as línguas. Infelizmente, os coríntios, eles entendiam essas línguas como uma língua, como um idioma desconhecido dos homens, que somente Deus saberia. Infelizmente, era o equívoco que havia em relação a esse dom naquela igreja. No que diz respeito aos coríntios, ele via esse dom de línguas, ou essa língua dos homens, como uma linguagem de mistério que somente Deus ele entenderia. Mas não só isso, o apóstolo Paulo fala também de língua de anjos, conforme nós temos aqui nesse texto. Ou seja, depois ele fala dessa capacidade de se falar uma língua, depois ele fala dessa capacidade de se falar no idioma angelical. É difícil dizer, meus irmãos, meus amigos, se há uma linguagem específica entre os anjos. Porque todas as vezes que nós vemos os anjos se comunicarem, de acordo com aquilo que nós temos registrado na Bíblia, sempre é uma linguagem humana, sempre é uma linguagem que faz parte da nossa vida cotidiana. Pois bem, conforme o apóstolo Paulo coloca aqui, mesmo que isso viesse a acontecer, mesmo que ele tivesse a capacidade de falar numa língua angelical, se não fosse motivado, se não fosse caracterizado pelo amor, traria incômodo e não edificação. É por isso que ele diz, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. É interessante nós observarmos, aqui nessa parte final do versículo 1, que Paulo, meus irmãos e amigos, ele chama a atenção de dois instrumentos musicais da sua época e dos sons que esses instrumentos eles produziam. É por isso que ele fala aqui em bronze, é por isso que ele fala aqui em símbolo, é por isso que ele diz soa, é por isso que ele diz retine. Por exemplo, o bronze ao qual o apóstolo Paulo se refere aqui nessa passagem era um tipo de gongo, ou seja, um prato bem grande de bronze que produzia um som alto e que produzia um som bem grave, bem rouco mesmo, bem semelhante àqueles gongos chineses, japoneses que a gente vê muitas vezes na televisão. Mas não só isso, o apóstolo Paulo faz referência aqui também ao símbolo, era também feito em parte de bronze, mas diferentemente do bronze em si, produzia um som agudo, produzia um som estridente. É interessante que tanto o bronze como também o símbolo, eles eram utilizados na adoração dos deuses pagãos, especificamente falando do deus Dionísio e também da deusa Diana. E esses instrumentos, o bronze e também o símbolo, eles eram utilizados para convocar os fiéis para a adoração desses deuses, o deus Dionísio e também a deusa Diana. Então, era um som alto, monótono, que incomodava as pessoas. Tanto é que nos tempos do apóstolo Paulo, dentro daquela ideia pagã, se pensava que esses sons produzidos pelo bronze, esses sons produzidos pelos símbolos, eles tinham a capacidade de espantar demônios. Por isso, meus irmãos, meus amigos, Paulo defende que, se fosse possível, alguém ter a capacidade de falar em todos os idiomas humanos, inclusive o idioma celestial, sem amor, seria como um som, que produziria incômodo, que não edificaria. É por isso que ele usa essa comparação e essa utilização desses instrumentos. Tanto é que determinado autor, comentando sobre esse texto, ele diz o seguinte: a melhor linguagem do céu
a melhor linguagem da terra, sem amor, é só barulho. Mais ou menos é isso que o apóstolo Paulo está falando. Falar, falar, falar sem amor são palavras sem vidas, são palavras mortas, que ao invés de edificar, traz incômodo. É por isso que ele faz justamente essa comparação. Então, em primeiro lugar, conforme Paulo destaca, o dom de línguas sem amor, ele incomoda. Mas não só isso. Seguindo na sequência, nós podemos destacar também, em segundo lugar, que o dom de profecia sem amor não é nada. O dom de profecia sem amor não é nada. Versículo 2, o apóstolo Paulo diz: ainda que eu tenha o dom de profetizar, finalzinho do versículo 2, se não tiver amor, nada serei ou não serei nada, literalmente falando. Então, aqui nesse trecho, Paulo, meus irmãos e amigos, ele se refere ao dom, de maneira específica, que tinha como objetivo falar em nome de Deus, ou seja, o dom e o dom da profecia. Profeta era aquela pessoa que Deus chamava. Profeta era aquela pessoa que Deus convocava a fim de entregar a sua palavra, a fim de entregar a sua mensagem. E a profecia, dentro desse contexto de Corinto, era a própria mensagem de Deus, era a própria mensagem revelada do Senhor. É por isso que lá no capítulo 14, versículos de 1 até o versículo 4, o apóstolo Paulo ele mostra a necessidade daqueles crentes buscarem esse dom, o dom da profecia, para que através dessa profecia, desse dom, através do qual Deus mostrava a sua vontade, revelava a sua mensagem, a igreja de Cristo pudesse ser edificada. E se você ver, você vai perceber isso. 1 Coríntios capítulo 14, versículos de 1 até o versículo 4. Paulo instrui: procura o dom de profecia, procura o dom de profecia, porque o dom de profecia, ele edifica a igreja. E aí, seguindo aqui a sua argumentação, assim, falar a verdade de Deus sem amor, conforme ensino do apóstolo Paulo, equivalia a não fazer nada, absolutamente nada. Deus, meus irmãos, Deus, meus amigos, é o Deus de amor e verdade. Logo, devemos falar a verdade de Deus em amor, como nos diz a própria palavra de Deus. Sem amor, meus irmãos, meus amigos, o nosso falar, ele se tornará uma mera obrigação. Sem amor, o nosso falar em nome de Deus, o nosso falar a verdade de Deus, vai ter única e exclusivamente o desejo de fazer com que nós nos destaquemos, motivado justamente pelo nosso orgulho. Então, não vai ter serventia nenhuma para nós, não vai ter serventia nenhuma para os nossos ouvintes. Ou seja, não cumprirá com o objetivo de glorificar a Deus. Então, é por isso que o apóstolo Paulo aqui diz: mesmo que eu tenha esse dom, mesmo que eu tenha esse dom de profetizar, se ele for exercido sem amor, ele não é nada. Literalmente falando, nada serei. Então, o dom de língua sem amor incomoda, o dom de profecia sem amor não é nada, o dom de conhecimento sem amor não é nada. Ainda no versículo 2, Paulo diz: ainda que conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. Aqui, de maneira bem específica, Paulo, meus irmãos e amigos, ele trata de um dom que envolve o conhecimento das verdades misteriosas, das verdades ocultas de Deus, dentro daquele contexto em que foi escrito a carta de Corinto. Era o conhecimento, meus irmãos, era o conhecimento, meus amigos, das coisas que Deus revelava, quer ser de si mesmo, quer ser da sua salvação, quer ser do seu propósito em relação ao seu povo. E isso acontecia através de quê? Através das profecias. Isso acontecia através dos profetas. Então, esse dom de conhecimento, ou seja, esse dom de revelar acerca de Deus, acerca da sua salvação, acerca do propósito de Deus para a vida do seu povo, acontecia através de quê? Desses mistérios e dessa ciência que o apóstolo Paulo mostra aqui. Assim mesmo, mesmo que alguém fosse agraciado com Deus, por Deus com esse dom, mesmo que alguém pudesse ter esse privilégio, sem amor, sem ser exercitados pelo amor, esse dom, conforme a argumentação de Paulo, não valeria nada, absolutamente nada.
E isto, meus irmãos, meus amigos, por uma razão muito simples. Conhecimento destituído de amor, ele gera orgulho. Conhecimento destituído ou conhecimento sem amor, ele gera orgulho. Ele faz com que a pessoa se volte para si mesmo. Por isso, no dizer de Paulo, nada nós seremos, de nada adiantará. Então, o dom do conhecimento, a exemplo do dom de profecia, sem amor, não é nada. O dom de línguas, sem amor, incomodava. Mas não só isso. Em quarto lugar, o dom da fé, sem amor, também não é nada. O dom da fé, sem amor, também não é nada. E aí no versículo 2, o apóstolo Paulo continua: ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, ele conclui, nada serei. Essa fé, meus irmãos e amigos, a qual o apóstolo Paulo se refere aqui, não é fé no sentido salvador, que você crê em Cristo para a sua salvação. Essa é uma bênção que faz parte de todo e qualquer crente, de todo e qualquer servo e serva do Senhor. Essa fé que o apóstolo Paulo destaca, essa fé que o apóstolo Paulo faz menção aqui, tem um sentido mais preciso, tem um sentido mais específico. Ela diz respeito, de maneira bem direta, à capacidade especial. A capacidade especial que Deus dava para a operação de um determinado milagre. Para a operação de um determinado milagre. É uma fé que levava a pessoa a crer no impossível. É por isso que Paulo, na sua argumentação, diz: mesmo que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes. Aqui, na verdade, ele faz ou destaca um ditado judaico, que transmite a ideia de você tornar algo impossível em algo possível. É justamente isso que envolve esse dom da fé que Paulo diz aqui. Repito, não era fé salvadora, mas era uma capacidade especial que Deus dava a determinadas pessoas, a fim de elas crerem em algo impossível e, através disso, realizarem operações miraculosas. Portanto, na argumentação de Paulo, mesmo que Deus dotasse tal pessoa com essa crença, mesmo que Deus dotasse tal pessoa com essa confiança, sem que no coração daquela pessoa tivesse amor, esse dom não valeria de nada, absolutamente de nada. Isso porque, mais uma vez, motiva o orgulho. Isso porque, mais uma vez, alimenta e alimenta a soberba. Então, através desses dois versos, a gente percebe justamente essa primeira verdade, esse primeiro ponto. Ou seja, que o amor, meus irmãos, o amor, meus amigos, é superior aos excelentes privilégios ou aos excelentes dons que Deus possa dar. Por quê? Porque o dom de línguas, por exemplo, sem amor incomodava. Por quê? Porque o dom de profecia sem amor não era nada. Por quê? Porque o dom de conhecimento sem amor também não era nada. E por fim, porque o dom da fé também sem amor não era nada. Por isso Paulo defende a superioridade do amor em relação aos excelentes privilégios, aos dons que porventura Deus desse à sua igreja. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, meus amigos, o apóstolo Paulo destaca aqui a segunda coisa que nós queríamos mostrar, o segundo ponto da nossa mensagem na noite de hoje, dentro dessa superioridade do amor. Ou seja, o amor, ele é superior às excelentes realizações. Em primeiro lugar, o amor é superior aos excelentes privilégios que Deus nos dá. Em segundo lugar, o amor é superior às excelentes realizações que porventura nós façamos. E agora, nós queríamos nos deter apenas ao versículo 3. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 3. Olhem só aqui o que nos diz o texto sagrado. 1 Coríntios 13, 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Aqui nesse trecho, versículo 3, o apóstolo Paulo, meus irmãos, meus amigos, ele se volta dos dons, ele se volta dos privilégios recebidos por Deus para as ações, para os feitos que nós podemos realizar. Aqui no versículo 3, a exemplo que acontece nos versos anteriores, o apóstolo Paulo ele usa de uma linguagem exagerada na sua argumentação.
É por isso que ele diz, ainda que eu, da mesma forma que ele fez nos versos anteriores. Então, aqui, de maneira específica, no versículo 3, ele aponta para pelo menos 2 atos. Ele aponta para pelo menos 2 ações que poderiam até ser feitas. Atos, ações que chamam a atenção pela sua raridade, mas que, mesmo assim, não serviriam de nada se estivessem destituídos e destituídas do amor. Então, o cerne, a parte principal do ensino desse verso é justamente isso. Esses 2 atos, essas 2 ações raríssimas, extraordinárias, que porventura uma pessoa pudesse fazer, mas mesmo assim não ter valor nenhum pelo fato de terem sido feitas sem o amor. Essa expressão, por exemplo, que a gente vê aí, nada disso me aproveitará, literalmente significa é inútil, literalmente significa ineficaz, literalmente significa desvantajoso. E aí nós podemos nos perguntar, quais são então essas obras? Quais são então essas ações? Quais são então essas realizações sem amor, que se tornam inúteis, que se tornam ineficazes, que se tornam desvantajosas? Quais são? Pelo menos 2. A primeira delas, o exercício da caridade. Então, o exercício da caridade, se for feito sem amor, vai ser algo inútil, vai ser algo ineficaz, vai ser algo desvantajoso. Olha só o que Paulo diz aqui no versículo número 3. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ele completa, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se não tiver amor, vai ser inútil. Se não tiver amor, vai ser ineficaz. Se não tiver amor, vai ser desvantajoso. Então, aqui, de maneira específica, Paulo se refere ao ato ou à obra de caridade. Ou seja, alguém pegar tudo que possui, alguém pegar todas as suas posses, chegando ao ponto de ficar sem nada e distribuir tudo aquilo ali com aqueles que não têm, com aqueles que não possuem nada. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, nós observarmos o significado do verbo distribuir, que nós temos aqui no versículo 3. Ele tem um sentido de você pegar algo e dividir em pequenas porções, beneficiando assim a muitos ou a maioria. Então, é um ato de caridade que beneficia e beneficia a muitos. Todavia, mesmo que alguém fizesse isso, pegasse todas as suas posses, mesmo que alguém fizesse isso, pegasse todos os seus bens e dividisse em pequenas porções àqueles que nada têm, mesmo se ele fizesse isso, mas se não tivesse amor, de nada adiantaria. De nada. Seria algo inútil, seria algo ineficaz, seria algo desvantajoso. E por que isso aconteceria? Por que isso aconteceria? Por uma razão muito simples. Quando você faz isso, naturalmente você vai atrair a atenção das pessoas. Na medida em que você age dessa forma, você faz com que as pessoas que estão agindo dessa maneira recebam toda a atenção, e por isso não vai ser uma coisa boa, e por isso vai ser uma coisa inútil. Por quê? O foco vai estar no doador. Isso vai produzir orgulho, isso vai produzir soberba, e isso não vai produzir, ou não vai ter, melhor dizendo, nenhum valor. Então, o amor é superior, sim, às excelentes realizações, mesmo que seja o exercício da caridade. Então, se você fizer sem estar imbuído pelo amor, todo e qualquer exercício de ação social, todo e qualquer exercício de caridade vai ser ineficaz, vai ser inútil, vai ser desvantajoso. Mas não só isso, meus irmãos. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo aponta aqui para o auto-sacrifício. O amor é superior às excelentes realizações, inclusive ao auto-sacrifício que porventura nós façamos. Versículo 3, mais uma vez. Paulo prossegue. Ainda que, ele diz, entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, o que é que Paulo fala aqui? Ele fala do auto-sacrifício. Ou seja, de alguém, no caso dele, ele mesmo, Paulo, chegar ao ponto de entregar a sua vida e mesmo assim não ter nenhum valor. E mesmo assim não ter nenhuma valia. Observe
que esse sacrifício que o apóstolo Paulo se refere aqui é um sacrifício doloroso. Afinal de contas, horrenda coisa para alguém é morrer queimado. É morrer queimado. Muitas vezes nós nos queimamos com coisas menores, a gente sente dor, se incomoda, vê como isso é ruim. Imagina aí você entregar o seu corpo, a sua vida, para morrer dessa forma, para morrer dessa maneira. Mas mesmo assim, não vai ter nenhum valor se você for fazer isso e fazer sem amor. Nos tempos do apóstolo Paulo, por exemplo, meus irmãos, meus amigos, havia a ideia na mente de algumas pessoas que o auto-sacrifício ele produzia méritos para quem assim agia, para quem assim procedia. E isso, naturalmente, desenvolvia o orgulho nas pessoas. Da mesma forma, é a argumentação de Paulo. Você pode até chegar a esse ponto. Você pode até chegar a esse nível de se sacrificar, de dar o seu corpo para ser queimado, mas sem amor, isso vai ser inútil. Vai apenas alimentar o seu orgulho. Vai apenas alimentar o seu interesse. Os muçulmanos, por exemplo, vez por outra, eles fazem esse tipo de sacrifício. Ateu, ou colocam bombas no seu corpo para matar a si mesmo, e há muitos que porventura estejam do seu lado. E por que eles fazem isso? Motivados pelo amor? Não. Na esperança de que, em se sacrificando daquela maneira, eles vão para o paraíso e lá estarão com mulheres. Mas é por isso que o apóstolo Paulo diz: isso não tem nenhum valor, isso não tem nenhuma serventia. Mesmo que você chegue a esse nível, mesmo que você chegue a esse ponto de se auto-sacrificar, de dar a sua vida, de ser queimado, porque em última instância você vai desenvolver o seu orgulho, em última instância você vai desenvolver o seu próprio interesse, aquilo que porventura você está cobiçando. É por isso que Paulo diz: sem amor, todo esse sacrifício é inútil, é desvantajoso, não tem serventia, não tem valor algum. Então, em segundo lugar, a gente vê a superioridade do amor. Ou seja, o amor ele é superior às excelentes realizações, mesmo que seja o exercício da caridade, mesmo que seja o auto-sacrifício, porventura nós façamos em nossas vidas. E diante disso, meus irmãos, diante disso, meus amigos, o que fica de lição para nós? O que é que nós podemos aprender com uma passagem como essa? Quando o apóstolo Paulo nos mostra a superioridade do amor em relação aos privilégios que nós temos, quando o apóstolo Paulo mostra a superioridade do amor em relação às excelentes realizações que porventura a gente possa produzir. Quais são as verdades? Quais são as lições que nós podemos extrair para as nossas vidas? Algumas, pelo menos algumas, que nós queríamos destacar aqui para que nós possamos absorver essas verdades. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, diante de tudo isso que nós vimos, diante de tudo isso que nós expomos, nós devemos olhar para Cristo, enxergando nele, Cristo, o perfeito exemplo de amor, seja em relação a Deus, seja em relação aos homens. Quando nós lemos uma passagem como essa, 1 Coríntios, quando nós lemos a superioridade do amor, conforme Paulo destaca aqui, seja em relação aos nossos privilégios, seja em relação às nossas realizações, nós podemos fazer isso. Nós podemos olhar para Cristo, enxergando nele Cristo, o perfeito exemplo de amor, seja em relação a Deus, seja em relação aos homens. Não dá, meus irmãos, meus amigos, para deixar de perceber esse fato nas Escrituras Sagradas. Nos Evangelhos, por exemplo, nós vemos Cristo amando perfeitamente o Pai. Nós vemos Cristo amando perfeitamente a Deus. De forma, conforme Cristo mesmo disse, a sua comida consistia em realizar. A sua comida consistia em fazer a vontade de Deus. Mesmo que isso lhe custasse a própria vida, como de fato custou. Lá em João, capítulo 10, versículo 17, o Senhor Jesus Cristo ele disse o seguinte aos seus discípulos: por isso o Pai me ama. E ele depois dá razão, porque eu dou a minha vida para a reassumir. João capítulo 10, versículo 17. Então, era justamente por causa disso que o Pai se agradava de Cristo, porque a sua vontade, o seu desejo era fazer a vontade de Deus, mesmo que isso custasse
a sua vida. Mas não só isso. Além disso, meus irmãos, meus amigos, Cristo ele amou e amou perfeitamente aos homens. Não só a Deus, mas também aos homens. E Cristo demonstrou amor convivendo com os pecadores. Cristo demonstrou amor assistindo os pecadores em suas necessidades. Mas, em especial, Cristo demonstrou amor aos pecadores quando ele entregou a sua própria vida para poder salvá-los. O mesmo Cristo, também lá em João, capítulo 15, versículo 13, diz: ninguém tem amor maior do que este. Ou melhor dizendo, ninguém tem maior amor do que este. De que? Cristo completou: de dar a alguém a sua vida, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, foi essa a intensidade do amor de Cristo em relação ao seu povo. No sentido de dar, no sentido de se entregar, no sentido de se sacrificar em favor da nossa salvação. Então, nós vemos em Cristo esse exemplo, o maior de todos, de perfeição, do que diz respeito ao exercício do amor, quer seja em relação a Deus, quer seja em relação aos homens. É a primeira lição. A segunda delas, meus irmãos, a segunda delas, minhas irmãs, que nós devemos nos examinar. Que nós devemos nos examinar se estamos ou não vivenciando esse amor, quer seja em relação a Deus, quer seja em relação ao próximo. O mesmo amor que Cristo evidenciou. Afinal de contas, meus irmãos, minhas irmãs, nós fomos objetos desse amor. Na verdade, esse amor que é exemplificado na pessoa de Cristo explica justamente a nossa salvação, a nossa redenção. O Espírito Santo nos foi dado e uma das manifestações do Espírito é o quê? É o amor. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo vai mostrar justamente isso. Daí a necessidade que recai sobre nós de manifestarmos esse amor. Daí a necessidade que recai sobre nós de evidenciarmos e de andarmos nos passos de Jesus, inclusive no que diz respeito ao seu amor, conforme nos ensina as Escrituras Sagradas. Mas para que isso possa acontecer, mas para que isso se torne realidade nas nossas vidas, em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, nós precisamos nos perguntar: será que eu estou praticando amor segundo as Escrituras? Será que eu estou praticando amor segundo o exemplo de Cristo? E quando a gente vê, principalmente por essas descrições que Paulo faz aqui, da superioridade do amor em relação aos nossos dons, da superioridade do amor em relação àquilo que nós fazemos, às nossas realizações, mostrando a importância do amor estar presente na nossa vida, muito mais do que essas coisas em si, a gente deve realmente fazer essa reflexão. A gente deve realmente fazer essa avaliação, confessar os nossos pecados, no sentido de nós não estarmos desenvolvendo, no sentido de nós não estarmos manifestando esse amor que a Bíblia tanto requer, que é muito mais importante do que benefícios que nós recebemos, que é muito mais importante do que realizações que nós praticamos em nossas vidas. Então nós precisamos, antes de mais nada, nos examinar. Nós precisamos, antes de mais nada, nos avaliar para saber se esse amor de fato está permeando, caracterizando tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos em Cristo Jesus. Outra lição para cada um de nós que somos crentes em Cristo Jesus. Em outro lugar, meus irmãos, minhas irmãs, nós devemos exercer os nossos dons. Nós devemos realizar as nossas obras motivados pelo amor. Nós devemos exercer os nossos dons. Nós devemos realizar as nossas obras motivados e motivados pelo amor. Quando isso não acontece, quando isso não se evidencia em nossas vidas, estaremos sendo hipócritas, estaremos sendo mentirosos, perdendo o nosso tempo e gastando o nosso esforço. Por mais nobre que venha a ser o nosso ato, por mais nobre que nós podemos fazer algo em benefício do nosso próximo, se nós não formos motivados pelo amor, tudo isso vai perder a razão, tudo isso vai perder o sentido. Esse amor, meus irmãos, minhas irmãs, ele já está em nós. Esse amor já nos foi doado, esse amor já nos foi implantado. E o que é que nós devemos fazer? Devemos clamar a Deus. O que é que nós devemos fazer? Devemos pedir a Deus para que Ele faça com que esse amor
torne sua realidade cada vez mais presente, cada vez mais evidente, cada vez mais clara em nossas vidas. Para tudo aquilo que nós somos, para que tudo aquilo que nós fazemos venha a ser marcado, venha a ser permeado, venha a ser baseado pelo amor. Esse mesmo amor que nós experimentamos, esse mesmo amor com o qual Deus nos dotou, esse mesmo amor que Ele fez implantar na nossa vida, para que nós possamos amá-lo e também amar o nosso próximo. Então, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós somos, deve ter, em primeiro lugar, a motivação do amor em nossas vidas, conforme essa descrição que Paulo aqui faz. Em outro lugar, queríamos nos dirigir às pessoas não salvas, que porventura estejam nos ouvindo, às pessoas não salvas, que porventura estejam nos escutando. Em que sentido? No sentido de que você, meu amigo, de que você, minha amiga, experimente o amor de Deus em Cristo Jesus na sua vida. Esse é o desafio que a gente faz. Que você experimente o amor de Deus em Cristo Jesus em sua vida. No sentido mais amplo, você experimenta o amor de Deus na sua vida, no sentido mais geral. Você está vivo aqui, você está com saúde, você está com disposição. Contudo, esse aspecto da manifestação do amor de Deus, ele não envolve necessariamente a salvação propriamente dita. Pode até ser um auxílio, no sentido de lhe fazer enxergar a pessoa de Deus, mas não o fim em si da salvação. O amor de Deus precisa ser experimentado no sentido salvador. O amor de Deus precisa ser experimentado no sentido redentor na sua vida. Mas para que isso aconteça, para que isso se torne realidade, você precisa clamar a Deus, para que Deus implante a eficácia da obra de Cristo no seu coração, para que você possa compreender a beleza da cruz de Cristo, para que você possa compreender a eficácia da cruz de Cristo no perdão dos seus pecados. Na medida em que isso acontece, na medida em que Deus desvenda os seus olhos, abre a sua mente, para que você venha ter essa visão, aí você começa a experimentar o amor de Deus em sua vida. Porque você se volta para Ele em arrependimento, você se volta para Ele em confissão, e aí, e somente aí, você experimentará o seu amor também na sua vida. Esse amor vai ser infundido no seu coração, ele vai ser colocado no seu ser, para que você possa amar tanto a Deus, como também ao próximo, conforme o ensino das Escrituras Sagradas. Portanto, clame a Deus, portanto, peça a Ele, para que Ele possa lhe abrir o entendimento, e você não só possa enxergar, mas acima de tudo você possa experimentar esse amor de Deus em Cristo Jesus em sua vida. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, nos abençoe, aplicando a sua palavra em nossas vidas e nos fazendo enxergar essas verdades que nós temos no texto sagrado. A primeira delas, versículo 1 até o versículo 3, a superioridade do amor. O amor é superior aos excelentes privilégios que nós temos. O amor é superior às excelentes realizações que nós produzimos em nossas vidas. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Castelo forte é nosso